O Nicolas Ferreira começou uma cruzada nas redes sociais para pressionar os empresários brasileiros a demitirem os seus funcionários que são de esquerda, tá? Porém, há uma motivação real por trás dessa ação do Nicolas, que acredito que o clã Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, não vai gostar nada de saber quando a ficha deles caírem. Tudo começou essa semana com um estudante universitário que ameaçou o Nicolas Ferreira de morte e que foi detido, assinou um termo lá circunstancial e depois foi liberado. E o Nicolas Ferreira que pegou esse estudante de Universidade Pública Federal e dessa maneira ele tentou generalizar toda a esquerda, toda a universidade pública, como se fossem pessoas que desejam a morte dele. Além disso, ele aproveitou o assassinato do influenciador de extrema-direita nos Estados Unidos, o Charlie Kirk, para denunciar esse outro influenciador da esquerda brasileira que comemorou nas redes sociais a morte dele. E aí ele pediu que as pessoas denunciassem o Eduardo Bueno às autoridades dos Estados Unidos. Ele postou o seguinte: esse é Eduardo Bueno, jornalista brasileiro da esquerda radical que comemorou a morte de Charlie Kirk. Ele também afirmou que a filha mora no Texas e sugeriu que ela poderia atacar o Elon Musk. Compartilhe isso com as autoridades dos Estados Unidos. Além disso, ele atacou o Felipe Neto também, compartilhando essa postagem que dizia que o Felipe Neto apagou todos os seus tweets falando mal dos Estados Unidos para poder viajar para lá, e marcou a embaixada dos Estados Unidos e pediu para que as pessoas também marcassem denunciando o Felipe Neto. Mas afinal de contas, o que é que o Nicolas quer com tudo isso? Ele quer simplesmente enterrar de vez por toda o Bolsonaro e herdar todos os votos dele através dessa militância radical de extrema direita. Analise comigo. Vamos supor, hipoteticamente, que você fosse um bolsonarista. A preocupação do Nicolas essa semana, o foco dele deveria ser em torno do julgamento da condenação do Bolsonaro, que eles consideram injusta. Mas o Nicolas não está focando na condenação do Bolsonaro. Ele está focando no assassinato do Charlie Kirk, na prisão do estudante universitário que ameaçou ele de morte, e começou logo esse caça às bruxas na internet. Está claro e evidente para mim que ele quer o lugar do Bolsonaro, que ele quer ser o representante máximo da extrema-direita no Brasil. E é espantoso que o Eduardo e todo o clã Bolsonaro ainda não tenham percebido isso. Eles simplesmente criaram uma cobra que agora vai dar o bote neles. É tão real que a direita e o centrão não querem mais saber do Bolsonaro, que o próprio presidente do partido do Bolsonaro, o PL, afirmou em entrevista ao jornal Globo que que o Bolsonaro provavelmente não terá nenhum membro de sua família na chapa para a presidência de 2026, nem como candidato a vice. Gente, é óbvio que para a direita, para o centro e para essa galera como o Nicolas Ferreira, é muito melhor o Bolsonaro preso e condenado e inelegível do que ele solto, porque enquanto eles fingem estarem lutando para salvar o Bolsonaro, eles não estão lutando, eles estão apenas querendo herdar os votos dele. Rapaz, a situação para o Bolsonaro cada dia que passa só piora, tá? O Ministério Público de Contas pediu para que o Tribunal de Contas da União simplesmente bloqueie todos os salários que o Bolsonaro recebe como aposentado do Exército, aposentado como deputado e como funcionário do Partido Liberal. Vamos ver agora se o Tribunal de Contas da União realmente vai fazer o seu papel, porque investigar aquele ministro do Tribunal de Contas da União que vazou um áudio dizendo que estava sendo planejado um golpe e que simplesmente não aconteceu nada com ele, isso aí já é uma página virada, a gente já se conformou. Agora vamos ver se o golpismo vai permanecer dentro desse tribunal e não vai acatar essa solicitação do Ministério Público. E como eu já citei para vocês, o Exército, o comando das Forças Armadas não querem o Bolsonaro preso num quartel, porque o Bolsonaro no quartel preso vai levar a política de volta para os quartéis, vai mobilizar os acampamentos dos bolsonaristas em frente aos quartéis, e o Exército não quer isso mais. E segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje, 50% dos brasileiros são favoráveis à prisão do Bolsonaro e apenas 43% são contrários. Lembrando que é uma pesquisa com apenas 2.000 pessoas. Se fosse uma pesquisa bem mais ampla e bem mais variada regionalmente falando, esse percentual de que concordam com a prisão do Bolsonaro seria bem maior do que só 50%. E só para concluir, o Bolsonaro ele está sendo condenado por conta da lei que ele mesmo criou e sancionou. É a lei que inseriu no Código Penal uma seção chamada dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que na época ele fez para atacar os movimentos sociais como o MST, mas provou do próprio veneno, e ele mesmo foi condenado por essa lei.